Fala galera do canal Vamos Focar, eu sou Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. E hoje, dia 15 de março, mais um programa é de Mais em Foco para você, o seu programa de entrevistas. O tema hoje é a importância das histórias em quadrinho para o desenvolvimento educacional. E é óbvio que eu não poderia deixar de convidar duas feras dos desenhos, duas feras da cultura geek, dois cartunistas espetaculares. Um é o meu amigão Alexandre Gangorra, né, lá do Instagram HQNauta e @Alexandre Gangorra, e o meu amigão também Roberto Queiroz, também conhecido como Roberto Nerd, @Roberto Nerd no Instagram. Os dois são desenhistas, cartunistas, também escrevem, né? Roberto Queiroz tem livro escrito, tem livro catalogado, né? Exatamente. Catalogado, como é que se diz? Registrado, Publicado. né? Publicado e registrado, tá certo? Então, ó, aguenta aí porque o programa hoje vai ser o pipoco do trovão. Você irá tirar todas as suas dúvidas com relação à cultura geek, à educação relacionada à cultura geek, que bendita é essa cultura geek que o pessoal fala bastante, e a influência que nós tivemos aí nos últimos 4, 5 anos com relação ao crescimento exponencial dos super-heróis no mundo inteiro, certo? Então, Alexandre Gangorra, tudo bem, Alexandre? Muito obrigado aí pela sua presença. Quero agradecer também a presença de Roberto Queiroz. Foi só eu chamar que imediatamente eles toparam a parada, entendeu? Então, vocês estão sendo privilegiados por esse bate-papo, por essa conversa hoje, porque eu tenho aqui ao meu lado dois monstros dos cartoons, dois desenhistas espetaculares, certo? Então deixa eu fazer a primeira pergunta aqui, e aí os dois vão trabalhar a questão da resolução da pergunta, né? Então, tanto o Roberto Queiroz como o Alexandre Gangorra, o que é ser nerd, né? É uma dúvida, eu tenho certeza que ser nerd é uma dúvida que todo mundo tem, né? Porque, por exemplo, quando eu era criança, nerd era aquela pessoa que estudava muito, né? Que também era chamada de CDF. Mas hoje, veja bem, hoje o que eu percebo é que o termo nerd é utilizado para quem curte história em quadrinho, para quem curte desenho, para quem curte jogos. Eu não sei se o conceito se inverteu, entendeu? Eu não sei se nerd ainda continua sendo aquela pessoa que gosta de estudar muito de um modo geral. Porque é isso que eu escuto. Eu não sei se vocês concordam comigo, sei se vocês escutam também. Apesar de o conceito de vocês, apesar de a opinião de vocês ser de que ainda continua sendo, mas é essa forma que a galera usa, né? E eu percebo, por exemplo, como eu sou professor, né, há 24 anos, eu percebo que diversos alunos, por exemplo, que não têm muita habilidade pelos estudos do ensino básico, não gostam muito de estudar o ensino básico de modo geral, mas gostam, por exemplo, de filmes, de jogos, gostam dessa questão de estar lendo história em quadrinho, né? Entende muito tanto do universo da DC como também do universo Marvel. Então, eles se consideram nerd não porque gostam de estudar, não porque sabem muita matemática, muita história, muita física, muita química. Se consideram nerd porque gostam dessa famosa cultura geek, e daqui a pouco vai ser um questionamento meu também, que eu tenho muitas dúvidas com relação a isso, né? Mas o que é ser nerd para vocês? Quer começar? Bom, então pode ser. Primeiro, obrigado, né, pela oportunidade, né? Finalmente os nerds estão sendo enxergados. Porque quando a gente era criança, ser nerd era uma coisa meio pejorativa, né? A gente era rotulado como nerd. Anos 90, então foi difícil ser nerd. Exatamente. Ser nerd, quando eu era criança, era sinônimo de isolamento, de antissocial, né? Mas na verdade não. Ser nerd era uma pessoa que gostava de estudar, né, como você falou, buscar o conhecimento, e é claro, você acabava encontrando coisas interessantes nas histórias em quadrinhos. Livros de ficção científica, filmes, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, né? Então, ser nerd é isso. Para mim, ser nerd era justamente gostar de estudar e gostar desse tipo de literatura, desse tipo de ficção, certo, né? O geek já é uma coisa mais recente. O geek está mais relacionado com a tecnologia, com o surgimento de aplicativos, de jogos. Então você tem aí o geek, que também no começo foi muito estigmatizado. Inclusive a palavra geek, se não me engano, é magrelo. Se você for traduzir do inglês, era um termo pejorativo também. E com o tempo passou a ser assimilado de forma positiva, né?
Então, para mim, essa é a grande diferença entre você ser um nerd e ser um geek. O nerd gosta de estudar e o geek é, digamos, um nerd tecnológico. Isso aí. É verdade. Posso? Pode ficar à vontade. Só completando o que o amigo falou aqui, assim, agradecer aí a oportunidade, obrigadão, o nerd também teve aquela confusão com o CDF, que normalmente o que acontece? O que acontece, né? O garoto, quando ele é CDF, ele acaba se isolando um pouco mais e estudando mais, por isso que ele é CDF, está estudando mais, e naquele canto recluso dele, ele acaba arrumando companhia nas histórias em quadrinhos, nos desenhos animados. Então, o CDF, ele acaba sendo nerd pelo comportamento dele. Então, ele está lá sempre recluso, estudando. Aí, naquele tempinho que ele tem entre um estudo e outro, ele lê uma história em quadrinho. Aí houve essa confusão, né, do que é CDF, que é o cabeça de ferro, né, que chamam de cabeça de ferro, que é o cara que está estudando, e o nerd, que é aquele cara voltado para história em quadrinhos, gibi, desenho animado, essa coisa toda. Então, nesse vai e vem de quem é nerd, quem é CDF, acabou se juntando, e o nerd é tanto o cara que estuda, como o cara que gosta de quadrinho. O tempo foi passando e agora tem essa ramificação de que o nerd é o cara que gosta de história em quadrinho e pronto, ele não precisa estar estudando para ser nerd mais. Só completando aí o que o colega Alexandre falou aí. Mas aí, com relação a vocês, né? Porque veja, eu tenho dois nerds aqui em todos os sentidos, né? Alexandre Gamboa é geógrafo, é professor de geografia, é um excelente professor, além de ser um conhecedor dessa parte aí que a gente chama de cultura geek. E o Roberto Nerd, o Roberto Queiroz, né? Roberto Nerd lá no Instagram, Alexandre Gangorra lá no Instagram, e tem o HQ Nauta, que é a página dele também no Instagram. Segue lá, tá? Os três perfis. Mas o Roberto Nerd, por exemplo, ele é físico. Ele é físico e nerd. Ele é físico, nerd e gosta da cultura geek. Então, pra vocês, ser nerd de forma completa, o cara tem que gostar de estudar e tem que gostar dessa parte geek, ou vocês acham que realmente dá pra desmembrar? Agora você. Vou começar então. Assim, eu creio, assim, não querendo dizer que o cara que gosta só de quadrinho não seja nerd, mas eu acho que, assim, para ficar completinho o pacote, com todos os aplicativos, com tudo instalado no HD aqui, ó, tem que estar gostando de estudar. Tem que estudar sim, tem que gostar do quadrinho, tem que gostar de... Eu acho que é um combo, né? Tudo. Estudar e gostar desse universo geek, desse universo nerd. Eu acho que se completa. Aí se forma um nerd. E você, Gangorra? Eu concordo, até porque quando você busca uma história em quadrinho, um mangá, um HQ, você inevitavelmente acaba, por curiosidade, indo estudar. Exatamente. Porque eles abordam temas que são interessantes. Bom, professor de física, se você pega HQs do Maurício de Souza... Pega um Flash. Flash. Meu amigo, o que é paradoxo. É direto aquilo ali. Entendeu? Direto. São táquions, né? Isso existe, professor? Né? Você pega o Maurício de Souza, que tem muito HQ, da Turma da Mônica, famosa aqui no Brasil, transmite muitos valores. Aí você tem um personagem chamado Astronauta. Exatamente. Tem aventuras no espaço. Boa. O que é verdade, o que é mentira, até onde pode, até onde não pode, você acaba pesquisando. Né? E muita coisa que antes existia só nos quadrinhos, hoje já não é ficção. Hoje é realidade. Porque o nerd passa a não só aceitar aquela informação. O nerd, ele vê a informação e... Pô, será que pode mesmo o cara pegar uma nave, bater em Marte, assim, caminhar por lá e dali sair para Júpiter? Não, deixa eu procurar saber. O nerd de verdade já foi abordado por muitos alunos que leram quadrinhos e vieram atrás de mim tirar dúvida sobre o que eles tinham lido. Porque esse é meio nerd. Ou seja, o cara que é nerd de verdade, o cara que se intitula nerd, ele tem que dar conta da escola, tem que dar conta da faculdade, tem que se construir com relação às habilidades e competências propostas pela ABNT, ou pela BNCC, e também, né, tem que dar conta do conhecimento relacionado a essa parte da cultura geek. Né? Então, galera, fica ligado, hein, porque se você não gosta de estudar, se você não gosta de escola, não gosta de faculdade, você não é nerd, não. Você é um meio nerd, você é um nerd fajuto. Mais ou menos. É um poser. É um poser. É um poser. Pois é, então, ó, estude, tem que associar para ser um nerd completo. E quem vos fala aqui, ó, é um físico nerd e um geógrafo nerd. Certo? A próxima pergunta é a seguinte. E essa questão da cultura geek, né? Como é que a gente consegue conceituar isso, né? O que é cultura geek? De onde que vem? O que é que a cultura geek relaciona? Para que serve?
entendeu? O que é que ela implementa, o que é que ela traz consigo, porque esse termo cultura geek é o que a gente escuta bastante, né? Posso agora? Pode Então, ficar à a cultura geek, como eu tinha falado assim, ela está muito relacionada à tecnologia, né? Sobretudo com a internet, a popularização dos quadrinhos nas mídias digitais, sobretudo em forma de desenho animado a princípio, e agora através dos filmes, está levando muita gente a consumir essa cultura, né? Mas muita gente consome de forma momentânea. Enquanto você tem ali um filme estreando de um grupo de super-heróis famosos, as pessoas começam a consumir, comprar produtos, comprar camisa, depois que o filme sai de cartaz, o pessoal esquece, aí parte para outra. Pega a moda, né? Exatamente, é só um modismo. Enquanto é um modismo, é uma cultura momentânea. Agora, tem um pessoal, um público fiel que está aparecendo aí, que chega até a customizar a casa, né? E através disso aí eles entram em contato com a cultura e vão procurando conhecimento, né? Mas, como eu falei, é o geek mais voltado para a tecnologia, aplicativos, jogos, e tem muitos jogos que influenciam até na educação. Na educação, né? Com certeza. Eu vou já abrir espaço para as perguntas, que eu já estou sabendo que está chovendo de perguntas aí na nossa live. Eu quero agradecer aos patrocinadores do programa É Demais em Foco, seu programa de entrevistas. Agradecer a Checkmate Recife, a melhor academia de jiu-jitsu aqui do estado de Pernambuco. Olha aí. Agradecer a Tica Personalizados, né, que é uma empresa que produz material para festas. A Tica Laçarotes, que também produz materiais para festas. Quero agradecer a Farmácia do Trabalhador, né, que é um dos nossos primeiros patrocinadores aqui do nosso programa, né. Um dos grandes incentivadores também. A Farmácia do Morro da Conceição. A loja Lord Prime, uma empresa de materiais masculinos. A loja Dona Bia, também empresa de materiais femininos. E quero agradecer a Três Marias Doçuras, que é a empresa que produz alimentos gourmets para festa, tá? Durante a nossa live, nós iremos sortear os brindes aqui, que foram separados e oferecidos pelos patrocinadores, e você será selecionado pela pergunta. Então faça uma pergunta bacana aí, que com certeza você irá receber o seu brinde. Vou abrir espaço para as perguntas agora. Júlia Roberta, qual é a primeira pergunta? Rogério Vermelho falou: nerd é que gosta de robótica? E aí? Posso? Eu vou pegar o gancho do professor Alexandre aqui. Robótica está diretamente relacionada à tecnologia, então digamos que está no caminho para ser nerd aí. Falta ainda completar com algumas coisinhas, mas já está no caminho. Robótica faz parte aí do universo geek, sim, com certeza. É conhecimento, né? É conhecimento. Agora, para ser nerd, tem que ter o complemento desses super-heróis, né? Tem que ter o complemento do gibi, do desenho, senão, poxa, da ficção científica. Tem que ter o complemento dessa parte aí das fantasias, né? Isso, exatamente. Uma das minhas perguntas, né, um dos meus questionamentos, que o pessoal, eu percebo que os meninos têm dúvidas, né? É a diferença entre gibi, quadrinho, mangá, entendeu? HQ, entendeu? Eu acho que é uma pergunta viável, entendeu? Vocês conseguem esclarecer essa diferença aí, o que é o gibi, o que é a revista de quadrinho, o que é o mangá, etc e tal? Bom, assim, para a língua portuguesa, para o Brasil, o termo correto é história em quadrinhos. História em quadrinhos. Né? Esse é o termo correto aqui no Brasil. Por que as pessoas chamam gibi? Porque a editora RGE, a antiga editora RGE, né, Rio Gráfica Editora, a atual editora Globo, ela publicava um selo editorial com o nome O Gibi. Antigamente os personagens não tinham sua própria revista, né? Você não ia botar um personagem, publicar várias tiragens sem saber se ia dar certo ou não. Então você tinha um selo editorial fixo com o nome e publicava ele dentro. Se a vendagem fosse boa naquele mês, no mês seguinte ele aparecia. Se isso se repetisse ao longo dos meses, ele passava a ter um título próprio. Mas essa revista se chamava O Gibi e vinha várias histórias em quadrinhos dentro, vários personagens. Ela ficou tão popular que o termo gibi passou a ser sinônimo de história em quadrinhos. História em quadrinhos, né? Mas o termo correto é história em quadrinhos aqui. No Japão é mangá. Né? E do mesmo jeito que teve o gibi aqui, lá no Japão tem a Shonen Jump, que é a grande editora, que seria o equiparável do gibi. Pegam lá um almanac grandão, colocam um bocado de história dentro, aí eles têm um feedback dos
leitores. Os leitores e ver, tem a história A, B, C e D. Ó, adoramos a história B, então aquela história B sai de novo na próxima Shonen Jump. Se continuar, vem a sua revista própria. Exato. Batman mesmo, ele estreou, não estreou na revista própria, ele estreou na Detective Comics. E a revista fez tanto sucesso que a editora, que era National Comics, mudou o nome para Detective Comics. E é a famosa DC hoje. Ou seja, o gibi na realidade era um pacote de revista de quadrinhos Isso, de história e publicado quadrinhos. pela RGE, aqui no Certo. Brasil. E aí acabaram trocando o nome, né? A população acabou usando o termo gibi como sendo sinônimo de história em quadrinhos. Mas o termo correto é história em quadrinhos. História em quadrinhos. Aí mangá No Japão. no Japão. É história em quadrinho do Japão. Isso. E tem um formato próprio. Isso aqui, né? A gente chama aqui de mangá, botam até dizendo que é o estilo de desenho, né? Exato. Na verdade, é história em quadrinho lá. História em quadrinho Mas é lá. a mesma coisa. Agora tem alguma informação por que eles escrevem de trás para frente ou é questão cultural? É cultura. cultural. O próprio alfabeto, a própria escrita deles é É da direita assim. para esquerda. Exato. Faz parte da característica cultural. Exato. né? Tem preto, a maioria é preto e branco mangá, feito com nanquim. E o preto e branco, deixa eu só dar uma completada aqui, é porque normalmente vai fazer uma história, dois desenhistas. Junta eu e ele para fazer 30 páginas por semana. Ele que sabe o que é desenhar uma página por dia, já sabe o que é fazer 30 por semana. Exato. É surreal, não dá tempo de pintar não. E o consumo no Japão é grande. Bizarro. Bizarro, assim. Lá, 1000 títulos eu acho que eu estou botando muito pouco. Eu acho que é pouco se eu disser que tem 1000 títulos lá. Aqui as pessoas assistem novela, lá lê mangá. Lê mangá. Então é característica cultural. Pô, cara, impressionante, Roberto, que você esclareceu uma dúvida minha que estava intrínseca, que provavelmente eu sempre me questionei ao longo da minha vida, mas assim, nunca veio em mente. Quer dizer, então, pelo fato da tiragem ser tão extensa, Não dá tempo, Não dá tempo de colorir. não dá tempo de colorir, aí muitos acabam Preto e saindo preto e branco. Muitos, assim, pra dar como conta o da- Alexandre falou, vamos botar assim, 99,9% do que sai lá de gibi, de história em quadrinho, de mangá lá, é preto e branco. É preto e branco. Aí, quando uma história assim, é muito boa, eu acho que você já deve ter percebido, especial. as 3 primeiras páginas, Exato. 4 primeiras páginas, eles colorem. Exato. O resto é preto e branco. E em geral papel jornal. Porque são 2, 3 caras para fazer 30 páginas por semana. É coisa assim, insana, bizarro, pô. Então, quem vai dar tempo de colorir? E assim, a prática dos caras é tão grande que não tem. Eles pulam todo o processo. É pegar o papel e próxima. Isso. Caramba, então. Então não tem esse Na negócio de realidade, o desenho ele sai praticamente no grosso, né? Ele sai da mão do cara, Mas acaba. os caras Virou uma característica própria, né? É. os cabas são refinados, E até né? um Eles charme têm- preto e branco. tem a escrita muito fina, né? Uhum. Porque sai dali, tem que sair direto pra tiragem, porque senão não São dá ma- conta de. Aqueles japoneses são máquinas, cara. São máquinas, São né? máquinas. É verdade. Eu vou abrir espaço para mais uma pergunta, porque ó, tá cheio de perguntas aí. Eu sabia que esse tema ia chamar muita atenção, porque é um tema que né, é espetacular. Então, o pessoal que está assistindo aí está tirando uma série de dúvidas aí. Júlia Roberta, mais uma pergunta. José Arthur pergunta: qual a diferença entre HQ, gibi e mangá? Pronto, foi justamente o que eles acabaram de responder. Tem outros termos também, né? Na Itália, eles chamam fumetto. Lá não é quadrinho, não é mangá, lá chamam fumetto. Porque aqui o que chama atenção no quadrinho é o formato, né? É o Certo. formato. Lá na Itália o que chamava atenção era o balãozinho que saía da boca dos personagens. Fumetto é fumaça. Sim. Então parece uma fumacinha saindo, né? O balãozinho, então eles chamam de fumetto, em plural fumetti. Interessante. Nos Estados Unidos, comics. Porque as primeiras histórias eram, na verdade, histórias cômicas, de humor. Né? E o termo comics acabou se popularizando até hoje. Tem até um anime chamado Fullmetal. Fullmetal, mas ele... mas Full Metal. é Fullmetal. Esse é outro. Esse é Fullmetal. Ah, Ele é Fullmetal. Fullmetal. Esse é italiano. Fumetto Que é significa fumaça. fumacinha. Isso. Certo. Né? E no plural, fumetti. Aí os italianos também adoram publicar em preto e branco. A maior editora que tem lá é a Bonelli. Inclusive a Panini, que publica quadrinho aqui no Brasil, Marvel e DC, não é brasileira, é italiana. É italiana. Né? Mas eu não conhecia esse termo, não. Tô aprendendo agora esse Fumetto termo. é porque eu coleciono fumetto. Tô aprendendo agora, viu? Quem segue muito esses sites, tal, esses portais de cultura geek, tal, esse negócio de anime, é meu filho, José Arthur. Bacana, Ele tá que- bem encaminhado. Tá muito ali na Panini, de vez em quando me mostra uma coisinha da Panini. Papai, compra isso aqui, quando eu vou ver, caríssimo, pô. Os produtos da Panini. Tem mais. Tem promoções.
você ficar olhando aí, tem dias que ela faz. Essa semana foi a semana do consumidor, teve promoções aí, várias editoras. Mas a promoção é assim, de 999 por 599. Vê a brincadeira? Agora veja, vocês acham que essa ideia de HQ, essa ideia de história em quadrinho, essa explosão de roupas, de produtos relacionados a essa parte da cultura geek, ela realmente sofreu uma alavancada com a chegada realmente desses filmes de super-heróis? Porque veja, vocês são raízes, né? Vocês não conheceram a cultura geek, vocês não conheceram as histórias em quadrinho pelo fato da TV, né? É algo que vocês cresceram lendo, colecionando. O professor Alexandre Gangorra, por exemplo, ele tem coleções e coleções de revistas em quadrinho, etc. Ele realmente curta, às vezes ele publica muito no Instagram dele, tanto no HQ Nauta, como também em Alexandre Gangorra lá no Instagram. E não são só revistas não, ele tem carrinho, tem bonequinho, não sei o quê. Então, é fato, né? É completamente observável que vocês são nerds raízes, de verdade, né? Mas assim, esse termo nerd, né? E a própria intitulação da pessoa por ser nerd, muito provavelmente foi estimulada a partir da chegada desses filmes, né? Desses filmes, porque com a mesma velocidade que os filmes, né, começaram a chegar, os filmes de super-heróis, também começaram a chegar as séries, né, embalados com os filmes, né? Isso. E o que eu percebo é que adolescente de 16, 17 anos gosta muito dessas séries, Arrow, Flash, né? Essa série agora, Punho de Ferro, etc e tal. Apesar de algumas críticas, mas eu percebo muito que eles são muito sensíveis a essa parte, né? Então, vocês acham que realmente houve uma explosão, houve um incentivo maior com a chegada desses filmes de super-heróis, dessas séries de super-heróis? Sim, não tenha dúvida disso aí. Você, como eu comecei falando, né? Ali pelos anos 90, eu e os colegas meus, um abraço aí pra galera lá do Mauá do Rio de Janeiro, que a gente estudou junto, viu? A gente ia pra sebo, pegar revista velha, comprar revistinha velha, cara, pra poder ler e acompanhar. Aí a baixa de dinheiro era grande, né, entre a gente, então um comprava no mês, aí 15 dias depois, assim, o cara ia lá, tô com a grana, comprava a continuação, e assim a gente ia fazendo. Então a gente não conseguia colecionar, eu ter todas as revistas, por exemplo, vou citar um título aqui que a gente leu muito, Spawn, saiu ali pelos anos 90. Sim. A gente não conseguia colecionar porque era muito bancar. Então eu comprava uma, aí o Alexandre comprava outra, aí o Ed comprava outra, aí o outro colega de estante comprava, a gente ia lá buscar para ler. Aí a gente poder conseguir esse material não era muito fácil não. Com esse dinheiro mesmo, a gente nunca foi, nenhum da gente nunca foi muito abastado, então tinha que ser desse jeito para poder conseguir esse material, né? E a gente ia atrás desse material, a gente não tinha informação na TV. Eu me lembro que a primeira série que eu me lembro, né, assim, que popularizou foi Smallville. Sim. Foi que começou porque apresentou o Super-Homem de outra forma, né? E começou a passar em TV aberta. Começou também, a passar em TV aberta. O pessoal tinha mais condições. Não dizer que já não teve Batman, teve Flash, teve outras séries, mas eu tô falando, eu não vi popularizar. Eu não percebi isso. Agora, o Smallville, eu acho que começou a aparecer. E aquele primeiro filme do Homem-Aranha, Tobey Maguire, né? Esse é o nome da 2000. Cara, aquilo ali foi olha, eu digo que foi o marco do... Eu acho que eu assisti esse filme umas 30 vezes. Quem gostava disso era minha esposa, Roberta, porque como eu acordo cedo às 5 da manhã, né? Então eu acordava e ficava assistindo durante muito tempo. Ela acordava e me via assistindo toda manhã. Acho que eu assisti... como eu sou fã do Homem-Aranha, né? Sou fãzão do Homem-Aranha. Então, todo dia de manhã eu assistia Homem-Aranha. Todo dia de manhã eu assistia Homem-Aranha e ficava escolhendo as cenas que eu vi o Homem-Aranha tal. Eu ficava louco, né? Porque até então, pra gente, né? Não tinha... Pô, aquilo, né? A gente ver aquelas cenas ver aquelas cenas de verdade foi... A gente via em desenho animado, né? Mas ver assim, tal, então eu fiquei encantado, pô. Olha, bicho, eu fiquei tão encantado com Homem-Aranha nessa época, quando ele saiu, que fizeram aniversário pra mim, numa escola que eu trabalhava, do Homem-Aranha, e mandaram fazer um boneco do Homem-Aranha de isopor. Eu simplesmente peguei esse boneco do Homem-Aranha, botei no banco de trás do meu carro,
Deus. E ficava andando com ele só pra eu olhar no retrovisor pra ficar vendo o Homem-Aranha atrás, bicho. Jura, bicho, isso perdurou, entendeu? Por muito tempo. Eu só perdi esse Homem-Aranha porque eu sofri um acidente de carro, bateram na traseira do meu carro e partiram o meu Homem-Aranha, né? E aí meu Homem-Aranha partiu no meio. O sentido da aranha dele não estava alerta, aí ele... E aí foi quando eu consegui deixar esse Homem-Aranha, bicho, né? O Homem-Aranha. E aí a posteriori veio outros Homem-Aranha, né? Veio outros filmes com Homem-Aranha, etc. E aí eu consegui me desprender um pouco do Homem-Aranha, mas mesmo assim eu ainda sou muito ligado ao Homem-Aranha. Então eu acho que foi isso aí mesmo. Pra mim, né, o que eu vejo foi isso, assim, Smallville, o Homem-Aranha, eu acho que pra mim foi aquele divisor, né? Porque depois de Homem-Aranha começou a vir outros filmes de heróis e começou a popularizar. Começou a ser normal, como foi pro cinema, começou a ser normal todo mundo querer consumir aquele tipo de produto, né? De filme. Aí popularizou, aí alavancou a nerdice no meio de todo mundo, né? Pelo menos no meio de quem é nerd de verdade, foi um êxtase, né? Aí pra muito foi pose, chegou lá pra ver. Eu tive casos de gente que falava assim, eu adoro eu adoro o Homem-Aranha, eu quero ver quando vai sair o filme dele com o Batman. Eu fazia, Eita. entende? Não, Aí você vê quando tem os poses e quando tem os fãs mesmo. Não consegue né, distinguir. E é interessante que, assim, o pessoal que tem um pouco mais de idade, que vem um pouco, né, dessa explosão da cultura geek, ainda tem essa mesma noção. Não sabe que existem dois universos, né? O universo Marvel, o universo e o universo DC, né? E acaba às vezes confundindo. Eu tenho algumas colegas que têm mais ou menos a minha idade e elas não sabem, né? Elas não têm muita noção, né? Apesar dos filhos conhecerem, mas tudo, né? Acaba misturando tudo, né? Agora, eu vou abrir espaço para mais uma pergunta, tá certo? Júlia Roberta, mais uma pergunta. Marcela Taí perguntou, queria saber como é o cálculo da Stardate que o professor Gangô aposta no Instagram. Eita, Marcela rapaz. Taíde, meu amigo, obrigado aí pela audiência aí. Marcela Taíde, grande professor de biologia do estado de Pernambuco. Ó. Pronto. Aquela Stardate que eu coloco lá, ela é uma data solar. Ela é referente, a gente toma como referência o Sol e o movimento de translação da Terra. Então eu sempre começo ela com o ano vigente, que é 2020, e o número de dias corridos, né? Então se passaram 130 dias, a Stardate 2020.0120. Boa, Né? esse Então, é nerd de são verdade. os números Olha. corridos. Essa é a Stardate simplificada. Caramba! Eu sou tracker também, viu? Vida cara- longa e próspera. É. A Stardate mesmo tem um cálculo logarítmico que não dá para explicar aqui tão fácil. Não é rápido não, né? Pois é, como eu disse a vocês, eu estou aqui com duas feras do estado de Pernambuco. Esse camarada aqui, meu amigo, Roberto Nerd, ele faz desenhos. Rapaz, segue lá, Roberto Queiroz, lá no Facebook e Roberto Nerd lá no Instagram. Segue ele lá para você ver o que esse camarada produz, né? E, inclusive, Roberto Nerd tem personagens próprios, tá? Você vai conseguir visualizar no Facebook e vai conseguir visualizar os personagens próprios dele no Instagram, certo? Agora veja, uma pergunta que foge um pouco do protocolo, não está aqui na minha construção, mas eu acho que talvez seja até uma dúvida aí dos meninos que tá assistindo, tá? Deixa eu só ver a hora, porque o bate-papo tá tão bom que a hora passa rápido e daqui a pouco o tempo expira. Por que antigamente a gente tinha os super-heróis todos bem fortões, né? Muito bem, né? Muito bem Tudo definidos, anabolizado, gigantão. dobradão. E hoje a gente percebe que os super-heróis, principalmente nas séries, né? Eles são garotos franzinos, Até entendeu? Os desenhos animados também. Por exemplo, eu assistia o desenho animado dos X-Men, né? E o pessoal, na época que eu assistia na década de Anos 90, 91, 90, 92, eu era fissurado ali, tanto é que eu sou fã de Wolverine até hoje. Entendeu? Né? Um dos meus personagens que eu pedi pra você fazer foi de Wolverine, né? Parecia um tanque de guerra aí. Pois né? eu sou fã de mini Wolverine, tanque de guerra, né? Até hoje. Então, o que acontece? Por que houve a saída desse padrão de super-heróis, tal, fortões, etc. Apesar que alguns mantiveram, né? Por exemplo, Super-Homem ainda... Não, pelo contrário, Super-Homem, ele foi o contrário, né? Porque aquele Christopher Reeve, né? Ele não era um caba fortão, né? Era um homem normal, com corpo normal, sem divisão, sem musculatura aparente e tal. E agora não, eles fizeram uma transição lá pra esse camarada agora, que eu esqueci o nome dele. Isso, Cavill. Henrique. Com a estrutura, com um porte físico mais
Então, Avantajado, né? por que do modo geral saíram? Até os Thundercats mesmo, que eu sempre assisti quando era criança, eles transitaram lá daqueles Thundercats pontões, musculosos e tal. E a última modificação que fizeram dos Thundercats, botaram eles Bem cartoonizado. bem cartoonizado. Assim, é muito bacana ler quadrinho, é muito bacana colecionar, mas tem uma coisa que frustra todo colecionador de quadrinho, todo nerd, que é a gente não ter os poderes deles. Pode pé. Não é verdade? Porque é isso que faz a gente buscar os quadrinhos, né? Alguma personalidade de um super-herói com a qual a gente se identifica, algum problema pelo qual ele passou, que a gente também passa, né? A gente busca tentar ali se inspirar para superar nossos próprios problemas, né? Aquela questão que você falou, né? A pessoa se isola um pouco e tenta encontrar amizade nos personagens. E aí você acaba aprendendo muita coisa, né? Tipo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E por aí vai. Então você vai se inspirando e você se torna uma pessoa melhor. Mas a grande frustração é essa, você não ter os Não conseguir superpoderes. chegar. Porque não passa do fictício. Uhum. Aí você vai ver um personagem, um desenho animado, todo dobrado, né? Fortão. E você não consegue E você se é aproximar. franzino. Aí o que é que as produtoras perceberam? Vamos aproximar os personagens do público Da realidade. Haja uma identificação maior. Né? Boa ideia. Isso era até pensamento daquele de Stan Lee, né? De humanizar os heróis. Isso é um pensamento dele antigo. Exato. Porque você vê os heróis da DC, parece um panteão divino. Exato. Os caras são perfeitos e são deuses, pô. Tô ligado. Não brigavam entre eles. Cada um é um deus, Exato. cara. Só você precisa perceber direitinho. E você vai jogar ali pros X-Men e você vê que são humanos, cheios de problemas, cheios de pela sociedade. drogados, discriminados. alcoólatras, Então, brigões. Você vê que a Marvel, ela fez essa aproximação, né? Entre o cara que tá lendo e os personagens, né? Pô, você chegar ali e ver um filme, vamos pros filmes para poder ficar um pouco mais atual, que o Iceman tem aquele problema com a família porque ele tem superpoderes, aí a família não gosta dele e ele tem todo aquele problema de exclusão e os pais não querem contato. Me diga quantas pessoas que não lê quadrinho, quantos jovens que não tem quadrinho Vai se identificar. e não vai se identificar com esse lance de não ter contato direto com os pais não gostar daquele comportamento. Então a Marvel traz isso. Você pega um Clark Kent, meu amigo, o cara é um modelo de Lindo, né? Além de ser muito bonito. Pô, inteligente. Não estou falando mal da DC não, Sim. é outra pegada. Pegada da DC é um negócio mais heróico mesmo. A Marvel tem herói? Tem, mas tem aqueles heróis cheios de problemas por trás ali. Muito bom. Deixa eu abrir espaço para agradecer os patrocinadores, tá certo? Esse programa, o programa É Demais em Foco, seu programa de entrevista, é patrocinado pela Checkmate Recife, a melhor academia de jiu-jitsu do estado de Pernambuco, tá? É patrocinado por Ticas Personalizados e Ticas Laçarotes, que são duas empresas que produzem materiais para festas, pela Farmácia do Trabalhador da Iputinga, pela Farmácia do Morro da Conceição, pela loja Lord Prime, uma loja de material masculino, pela loja Dona Bia, uma loja de material feminino, e por Três Marias Doçuras. Todos eles você encontra aqui no Instagram, tá certo? Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai escolher a melhor pergunta e a pessoa que fez a melhor pergunta vai retirar o brinde comigo, tá? Lá no direct, certo? Deixa eu abrir espaço para mais uma pergunta. Júlia Roberta, mais uma pergunta, por favor. José Arthur pergunta: a história do mangá é a mesma do anime? Nem sempre, né? Sempre quando há uma adaptação do papel para o desenho animado ou para o cinema, sempre há algumas alterações. Né? Então, geralmente quem lê primeiro e vai assistir depois fica bastante frustrado. Né? É o meu caso mesmo. Como eu sou leitor de quadrinhos, tem muito filme que é adaptado dos quadrinhos, que quando eu vou assistir eu fico extremamente revoltado. Eu disse, peraí, não foi assim que aconteceu nos quadrinhos, não. Até porque, né, no quadrinho você tem a ideia do criador. Do criador. E quando mesmo. vai pro cinema, pegam aquela criação, jogam na mão de outra pessoa. De um diretor. E ele vai elaborar. Vai ele preparar para outro público, né? Que é o às- público do cinema. Que às vezes o diretor nem é fã daquele. Exato. O que aconteceu com o X-Men 1, o que aconteceu com o. Eu creio que o X-Men 2 também, não me lembro bem. O 3 também, o diretor, os atores nunca tinham lido. Tem ator que nunca tinha. Não sabia. O Ciclope Isso. mesmo não sabia nem quem era praticamente. Ele começou a ler. O diretor
não sabia nem o que era quadrinho, aí foi começar a ler, pá. Para poder compreender e fazer uma direção devida, né? Bem diferente do cara que criou aquilo ali, poxa, eu vou... Que poderia estar acompanhando. Que poderia a estar produção. acompanhando ali de lado, não, pô, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Esse personagem agiria melhor assim nessa situação, aí não frustraria a gente que olha o negócio daquele e faz. Não foi bem assim, não seria bem O assim. Liga da Justiça é um exemplo, né, recente, Uhum. da adaptação de Liga da Mudaram Justiça. tudo, né? Mas porque o diretor original, Zack Snyder, ele teve que sair por problemas pessoais. Foi. Aí o cara que tinha dirigido Vingadores assumiu, eu esqueci o nome dele agora, assumiu. Uhum. Aí ficou aquela lambança do Liga da Justiça. Inclusive tá rolando aí o Snyder Cult para ele lançar o que foi cortado do filme. Isso, né, exatamente. na íntegra. Deixa eu abrir espaço a mais uma pergunta aí, que ó, não falta pergunta aí, meu velho. Hoje Mas tá bom. tá o pipoco do trovão. Júlia Roberta, mais uma pergunta, por favor. Roberta Mary pergunta: os personagens são adorados pelas crianças. Existe algum problema que os pais devem ficar atentos? Tem. Uhum. Tem muito quadrinho que tem classificação etária, né, os pais têm que ler primeiro, é importante isso, né, até porque o quadrinho, muita gente acha que é coisa de criança. Não é, o quadrinho ele é feito por adultos, né, em si as famosas Marvel e DC são linhas para adultos. Você tem aí, aqui no Brasil, Disney, Turma da Mônica, que é, em geral, para o público infanto-juvenil, aí não tem problema, mas esses quadrinhos, a princípio, desses heróis mais famosos, internacionais, seria interessante que os pais lessem primeiro. Muito mangá. É bom também dar uma olhada nos mangá, que muito mangá é extremamente violento. Violento Aquele Death Note mesmo, né? É, e sensualizado, né, também. É, porque outra cultura para eles lá, né? Exato. Como o Alexandre citou aqui, a gente aqui acompanha a novela, lá eles acompanham o anime. Anime. Então existe anime para mais 18, existe anime voltado para adolescente, para criança, tem todo tipo de animação. Então não é só porque é anime ou é desenho japonês que vai já é ser- infantil. que é infantil. Não, não é. Eu mesmo, o quadrinho que eu desenho é 18. Com certeza 16 mais, que para ter 18 mais tem que ter aquela parte de sensualização, passa para isso aí. Mas é totalmente voltado para adulto. Eu fiz um quadrinho voltado para adulto. Aí, se Deus quiser, encontra numa banca um quadrinho meu, isso é quadrinho, isso é gibi, vou levar pro meu menino ver. Seu menino tem quantos anos? 10 anos. Pois é. A primeira cena viu uma mutilação, não é nada disso que eu Já tô levando fica- pro meu filho. Exato. É. Entende? Então existe essa questão da diferenciação, né? É muito importante que os pais vejam a classificação etária para poder escolher leia, sim. a história devida para a criança, né? Deixa eu abrir espaço a mais uma pergunta. José Arthur pergunta: por que os filmes de anime não aparecem no cinema? Por que os filmes de anime não aparecem nos cinemas? Ó, até que aparece, só que aqui no Aparece, Ocidente não é tão... E passou aqui, viu? É. Cavaleiros do Zodíaco passou, Pokémon passou no cinema. Power Ranger teve adaptação para o cinema, uma versão do Power Ranger. Foi. Tem para cinema, tanto em formato de live action quanto Uhum. desenho animado. Agora a gente está mais voltado para o Ocidente mesmo. Só não é tão popular, né? Exato. A animação japonesa, apesar de atingir o público jovem assim, não estoura, né? Não vende tanto quanto a gente pensa que vende. Você botar um personagem que nem o Super-Homem para vender e colocar, por exemplo, um Naruto. Tô botando, e olha que Naruto fez sucesso, viu? Vende demais. Vende muito, mas não se compara a Super-Homem, a Batman. Pronto, E chegou pô- no cinema. Akira Akira. chegou no Akira, cinema. né? Mas a maioria desconhece Akira. É um Uhum. mangá muito bom. E um detalhe do quadrinho americano que vocês vão perceber, que se o pessoal não percebeu, vai perceber agora. Super-Homem, eu acho que da década de 50, me corrija se eu estiver 38. errado. 38, ó, da década de 1938. Vamos botar 40 para ficar redondinho? De 40. De lá para cá, a história do Super-Homem é a mesma e ele vem perdurando. Sempre a mesma Sempre história, o isso. mesmo roteiro. Então a gente basicamente tem tudo. aquela massificação do Super-Homem, ele é conhecido. Se você chegar para meu pai que não acompanha nada e mostrar o personagem, ele sabe quem é. Naruto, ele nasceu agora aí na última década, tem começo, meio, fim, eles matam a história, terminou a história, aí o japonês pega aquela história, coloca na gaveta, vamos para a próxima. Exato. Certo. Por isso é que você não tem tanto investimento de cinema no... Porque é muita coisa para falar, né? É temporário, E pô. é temporário. É temporário. O mangá tem um fim. Tem o começo, tem o meio e o fim. Você vai colecionar, Me sabendo diga vai como é que acabar. termina a história do Super-Homem. Não sei. E a do Batman? Muito menos. Não tem, mas se você perguntar a história do Naruto,
tem um fim, do Dragon Ball, Tem um fim. tem um Cavaleiro do Zodíaco, tem o começo, o meio, o fim. Boa. Fim, guarda, próxima. Beleza, vamos para mais uma pergunta. Vê bem. Para ser um desenhista de super-heróis, é necessário ter habilidade genética ou é possível aprender? Eu acho que é um questionamento que a galera aí, de um modo geral, deve estar pensando, porque deve ter muito menino com vontade de desenhar, pô. Com certeza, não é verdade? Só que vocês têm uma habilidade totalmente refinada, né? A gente para olhar o teu traço, a gente vê uma coisa, sei lá, né, meio surreal, aquela coisa, pô, eu não consigo atingir isso aí. Você olha os traços de Roberto Nerd, ele bota, né, os mínimos detalhes, é uma capacidade de visualização, entendeu? De apresentação, de expressão, de onde marcar aquele detalhe que vai caracterizar a expressão humana, né? Então, e aí, o que é que vocês falam sobre isso? Eu ainda acredito um pouquinho, nem dom não, por favor, nem dom não. É numa certa predisposição, que para mim predisposição é paciência. Tem gente que tem paciência para matemática, para ficar calculando e estudando para aprender. Não é dizer que ele tem um dom. Como você tem predisposição a parar para pegar um livro desse, e você compra um livro desse aqui e se demora em 3 dias, você senta, você gosta. Então eu creio que para desenhar, o que chamam de dom para mim, na minha opinião, é uma predisposição, você ter paciência para parar, sentar e tentativa e erro, estudar. Mas dizer que assim, que não, eu sou pronto para desenhar, vou pegar aqui e tá perfeito. Não. Como foi? Você falou da técnica refinada minha, dele. Poxa, eu tenho certeza que no mínimo uns 20 anos de desenho esse cara deve ter. Pô, 20 anos praticando, tem que sair no mínimo agradável. Mas aí, coisa. A minha pergunta é a seguinte, como foi que isso chegou em vocês? Né? De onde que veio? Qual foi a ideia? Vocês pegaram, já desenharam de primeira? Não. Ou vocês perceberam que vocês tinham um dom para fazer um rabisco? Porque, veja, é necessário que a pessoa tenha uma capacidade de interpretação muito grande. Por exemplo, a minha memória é fotográfica. Então, eu me lembro, eu esqueço pouco, né? Às vezes quando eu estou dando aula, eu não lembro do texto, eu lembro da página. Então, eu lembro da página e de onde está cada informação dentro da página. Então, eu não lembro do texto, né? Eu costumo dizer que a minha memória ela é fotográfica. Quando eu lembro de alguma informação, eu lembro página, número de página, revista, autor e ano. Isso acabou sendo a característica minha. Então, toda vez que eu cito alguma coisa, eu cito autor, ano, livro, página. Entendeu? Essa da página é apelativa. É uma característica minha, bicho. Eu não sei de onde que vem isso em mim, apesar de ser uma pessoa perfeccionista. Eu sou um cara perfeccionista. Entendeu? Ao ponto de, às vezes, até ficar chateado comigo mesmo. Entendeu? Até desenhando, eu gosto de desenhar também, eu desenho um pouquinho, mas é óbvio que nem chega, né, aos pés de... eu nem me aproximo da capacidade de vocês. Mas eu gosto de desenhar também. Mas aí, o que acontece? Como isso começou em vocês, né? Vocês pararam um certo dia, pegaram, sei lá, um papel, desenhou o irmão, a mãe, que estava vendo um pai, sei lá, pegou um desenho de um livro. Como é que a coisa aconteceu? No meu caso, começou no colégio mesmo. Eu sou de uma época de um tal de caderno de caligrafia. Certo. Você pegou esse caderno de caligrafia? Sim, peguei. Você também? Peguei. Que você tinha lá as letrinhas pontilhadas. Não, eu não peguei não, Pegou porque eu não? sou novo. Tinha as letrinhas pontilhadas lá para cobrir, formar as letras, não era isso? Só que o que é que eu fazia? Em vez de cobrir as letras, eu fazia desenho. Então eu olhava para um 3, eu não via o número 3, eu via um gato, eu desenhava um gato lá. Tá entendendo? Eu vinha a letra B lá, aí em vez de cobrir a letra B, eu fazia um cara com um bucho, assim, com a barriga, né? Boa. E os professores na época, pô, tudo errado, né? Não enxergava isso como uma habilidade, né? Mas eu comecei assim. E como você falou, como ele disse, né? É predisposição, é você querer continuar. E outra, que eu recomendo para quem quer desenhar, quem acha que não sabe, qualquer um pode aprender. O segredo é você não querer de cara imitar uma técnica de outra pessoa, porque você olha um Alex Ross, aí já quer fazer, Alex Ross, Jim Lee, Will Wise, né? Aí você já quer desenhar igual esse pessoal. Não, desenhe do seu jeito. Muito boa. Se você muito quiser boa fazer dica. aula de anatomia, você faz depois, mas o traço é seu. Veja, o traço da Turma da Mônica. simples. E dá pra fazer. Um traço de Ziraldo, Não é? menino maluquinho.
Muito E simples. bonito. E bonito. Poxa. E outra, você olha para a arte e já sabe quem é o autor. Já sabe que é o autor, pela Que é o característica mais do desenho. importante, Que é o cara. mais importante. Depois que a Você gente tem o vai, seu próprio traço. depois que você vai desenhando, você vê que o importante é isso. Você bater o olho ali e fazer. Foi ele que fez. Mafalda de Quino, você Uhum. olha pro traço e pô, isso é uma arte de Calvin, Quino. Haroldo. Snoopy, né? Exatamente, são traços simples. Então você não precisa desenhar a anatomia perfeita. Né? Você precisa gostar e ter paciência e seguir em frente. E essa internet, eu acho que ela tem, para quem quer desenhar, ela tem o lado bom e o ruim dela. O bom é que agora material e a aula tá aos montes À na vontade, internet. exato. Eu acho que o problema é que, como também tem muita informação, o cara não quer começar de baixo, do comecinho. Ele quer desenhar, aí como a gente falou agora, ele tenta desenhar o super-homem e vai comparar com o desenho de Jim Lee, meu velho. Ah, não tá bom não. Claro que não vai estar bom em relação àquele cara que tem 30 anos no mercado. Exato. Você não vai fazer aquilo rápido, pô. Não chega, né? Não chega. Então, você ter aquele cara como referência para aprender, sim. Agora, tentar chegar lá na sua fase de treino, isso atrapalha um pouquinho. É isso aí. Pessoal, eu passaria aqui, sabe, o dia inteiro conversando sobre essa cultura geek, sobre essas histórias em quadrinho. É espetacular, mas a gente já está chegando lá, já no nosso tempo. Já tem uma hora. Né? Já vai fazer uma hora de Caramba, bate-papo. foi rapidinho. Bom, eu cara. disse a vocês que o bate-papo ia ser bom. Foi rapidinho. Eu vou fazer uma última perguntinha aqui pra gente, né, encerrar a nossa conversa. Vou abrir espaço para mais uma pergunta. Ou melhor, eu vou abrir espaço para mais uma pergunta. Júlia Roberta, mais uma pergunta, por favor. O professor Vicente disse Vamos ver. que o melhor desenho é Dragon Ball, sobre Goku. E eu tô perguntando, fale um pouco sobre os vilões também, não vai ficar sobre os super-heróis. Ok, falar um pouco sobre os vilões, ó. Legal. O que é que vocês dizem aí sobre os vilões? Bom, eu não sou muito fã de vilão, não, né? Eu sou fã de herói. O pessoal até tenta diminuir um pouco a vilania deles, chamando de anti-heróis. Mas pra mim, vilão é vilão. Mas tem um que eu assim, acho curioso, que é o Ra's al Ghul. Que eu sou fã do Batman. Ra's al Ghul. Né? É um vilão que eu acho curioso porque ele é uma espécie de ecoterrorista. Né? E o que ele quer pro mundo é salvar a natureza, mas para isso tem que destruir a humanidade. Então, assim, Pesado, ele acha né? que tem uma causa nobre, né? Nisso aí, né? Reconstruir um novo mundo onde as pessoas respeitam a natureza, mas para isso tem que acabar com o mundo atual. Né? Então é uma coisa meio contraditória, mas Então, é interessante. A história em quadrinho que eu faço, que o nome é Navalha Afiada, o personagem principal é vilão e tem mais 18 personagens, além do principal. 17 são vilões e um personagem seria o herói. Ele é totalmente coadjuvante na história. Eu fiz uma história só de vilões. Boa. E sobre os vilões tem um colega meu, Geraldo. Um abraço, Geraldo. Tenho certeza que ele vai ver. Que ele eu não sei se é dele ou se ele pegou algum lugar, mas ele cita um negócio legal pra mim. Adoro os vilões, mas gosto mais ainda quando eles são esmagados pelos heróis. Muito louco, Chico. Vai, Ótimo. maneiro. Deixa eu abrir só para mais uma pergunta. Marcela Thaís pergunta, você acha que essa moda de criar mapas mentais com canetinhas coloridas diferentes ajuda a integrar a habilidade com o desenho e o estudo das matérias da escola? Excelente pergunta do nosso amigo aí, Marcelo Ataíde. Ajuda e muito. Né? Memória, sobretudo para quem tem memória fotográfica, como o nosso colega aqui falou. Né? Ajuda bastante. Né? Até para diminuir a ansiedade e nervosismo de jovens que na hora estuda pra caramba e na hora pega o livro, na véspera da prova ainda quer estudar mais. Um mapa mentalzinho, meu, já dá uma olhadinha lá, vê as imagens gráficas e ajuda até a organizar os pensamentos. É um primeiro passo, né? Com Foi certeza. boa a colocação. Me fez aí pensar de outra forma, Marcelo Ataíde. E você Muito bom. hierarquiza as ideias, isso é muito bacana. Né? É bom porque faz o menino trabalhar também a questão da coordenação motora, que eu, como professor, percebo que os meninos hoje em dia, olhe, a coordenação motora está extremamente desestimulada. Não é capacidade As letras são cada vez mais feias. Você vai lá, escreve no quadro, ele vai copiar, ele Vai tirar uma foto. acabou-se. Pois é. Cadê a prática, né? Excelente pergunta. Pra gente fechar, qual é o recado que vocês, o recado de vocês para as crianças e jovens que gostam da cultura geek? Deixa eu começar aqui com o meu amigo Alexandre Gangorra. Diz aí, Gangorra, qual é o recado que você deixa para essa galera que gosta da cultura geek? Olha, vai em frente, vocês vão aprender muita coisa bacana. Essa cultura nerd geek, pelo contrário, ela não é uma cultura de pessoas antissociais.
elas integram pessoas. Hoje você tem convenções, você tem encontros, e esses encontros surgiram 40, 50 anos atrás, organizados justamente por nerds, entendeu? E hoje o público é geral, né? Lá você tem produtos, você tem livros, você conhece pessoas, não há discriminação de gênero, religião. Lá você tem pessoas unidas em torno de uma coisa que elas gostam, que é a cultura nerd, geek. Lá você não vê ninguém de tal cor, de tal crença, de tal ideologia, não. As pessoas esquecem isso e pensam no que as une, não no que as separa. Então, vai em frente que o caminho é bom. Muito bom. Posso? E Roberto Nerd.